Bem-vindos, bem-vindas, queridos alunos do 7º ano. Aula de Filosofia, Escola Nossa Senhora de Fátima. Professora Sandra Bazanini. Gente querida, gosto ou moda na página 8. Então, continuando as nossas reflexões sobre os gostos, os julgamentos que fazemos, que temos, que recebemos, sobre essa questão do existir e coexistir, de entender a existência do outro juntamente com a nossa. Vamos aí refletir um pouquinho sobre a influência dessa moda, Muitas pessoas têm muito bem definido a questão da existência, da sua existência, do seu ser, da sua identidade. Não se deixa influenciar pelo jeito que a moda, o modismo, quer fazer um padrão de beleza, estabelecer um padrão de beleza, Eu uso só esse tipo de blusa, eu só uso esse tipo de corte de cabelo, A gente pode pensar um pouquinho, só uso esse por quê, Esse daí me faz bem ou é porque é algo que está padronizado para todos? A moda, ela nos padroniza? Ela nos faz sermos todos em série? Todos iguaizinhos, tipo robô? Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre a questão do gosto e da moda para entender que as nossas escolhas, as nossas preferências, os nossos juízos de valores podem nos aprisionar. Podem roubar de nós a nossa essência e assim, prejudicar essa questão da nossa existência. Somos aquilo que realmente somos, que nos identifica, ou somos aquilo que é ditado por um padrão, por uma conduta de regras, de normas estabelecidas por um determinado grupo, um simples grupo, que às vezes não é o meu grupo, Hoje, muitas influências pelas mídias. Eu me deixo ser elevado por isso? Então, há muito tempo, principalmente na época do renascentismo, que era esse período lá do século XIV, XV, XVI, por aí, mais ou menos, aproximadamente, nesse período aí de época medieval, a moda ditava muito, simbolizava muito a questão do status, Era um padrão de status, mas para a camada dos ricos mesmo, dos soberanos na época, e eles que tinham e detinham todo o poder sobre essa questão, dos melhores tecidos, dos melhores trajes, tecidos coloridos, das ornamentações, dos adereços, das modas também que tinham, de como construir a casa, o castelo, a moradia. Tudo que se gerava naquela época em relação à moda era pertencente a uma camada só da população. Hoje também ainda continua, para uma certa camada elitizada. Porém, hoje a moda se dissemina para todas as camadas sociais, mesmo aquelas que não têm muito poder aquisitivo, Hoje a gente se apropria das cores, dos tecidos, daquilo que nos faz bem, porque o contexto histórico e econômico nos é favorecido, Então aí na página 8 vai falar um pouquinho sobre esse período renascentista e abordar a questão hoje já com a divulgação das tendências da moda a partir do século XIX para cá. Ampliou-se todo esse contexto de moda. Já na página 9 vai falar um pouquinho de como que eram as modas, começando lá na Grécia antes de Cristo. As roupas da Grécia Antiga eram muito coloridas e não apenas branca, como vemos representadas em diferentes obras de arte. Olha lá, são curiosidades. Na Roma Antiga, um pouco antes de Cristo, depois de Cristo, vai colocar aí a questão das camadas dos empregados, não das camadas, dos funcionários do alto escalão da República e do Império, usavam roupas também coloridas, e geralmente em tom violeta, que era uma das cores mais caras, olha só.
Daí já vai pular lá para a Idade Média. Os trajes usados por camponeses da França medieval permitiam maior movimentação para o trabalho, né? Idade Média na França, depois Renascentismo na Itália, o Renascimento na Itália, a Idade Contemporânea, né? Então tem aí um apanhado de curiosidades para vocês estarem lendo na página 9, tá? E daí a gente vai entender um pouquinho ali sobre Immanuel Kant, esse filósofo que veio nos abordar sobre a questão das regras, do dever, sobre a questão da interação. Ele vai colocar aí um pouquinho sobre o que a moda dita hoje em dia, né? Por que é importante a gente pensar nessa questão dos gostos, vai falar sobre a questão da competitividade. Então, vocês vão ler aí os balões, que vai falar um pouquinho sobre Immanuel Kant, as suas preocupações sobre essa competição que a moda cria entre as pessoas. Vai falar um pouquinho de algumas pessoas que se tornam ridículas pelo exagero, mas o exagero e o ridículo também pode se tornar moda. E daí, na página 11, vocês irão fazer o exercício 2 das camisetas aí, leiam as conexões. As conexões tem aí, vocês estão vendo as cores podem estar relacionadas a cada cor de camiseta também, tá? Então, leia essa história da moda que vocês vão poder entender, para que a gente, semana que vem, aborde, então, a questão da moda e o consumo. O que ela nos compromete na nossa essência. A trilha estará liberada do dia 29 até o dia 12 de novembro, 29 de outubro a 12 de novembro. Muito obrigada e desculpa pela demora da aula, gente. Um abraço, fiquem bem.